Pessoal, o vídeo de hoje é um oferecimento do Cambly, que já é um velho parceiro aqui do canal. Eles oferecem um serviço de tutores em inglês 24 horas por dia para você aprimorar o seu domínio do idioma. Fica ligado aí que já eu falo um pouquinho mais sobre eles. Alguns de vocês sabem que eu tenho um segundo canal onde eu faço conteúdo em inglês, e as pessoas que caem lá de paraquedas, porque eu não divulgo tanto assim o meu segundo canal aqui nesse que vocês conhecem, as pessoas que caem lá de paraquedas, elas falam: nossa, isso você fala inglês muito bem, me dá umas dicas, como que a gente faz pra desenvolver melhor o inglês, pra ganhar mais domínio no idioma? Uma das coisas que eu recomendo é acompanhar conteúdo em inglês, né, seja o meu talvez, ou algum podcast em inglês de um assunto que você curte, ler livros, artigos, sites em inglês, seguir algumas pessoas em redes sociais que falam inglês. Tudo isso ajuda você a ficar mais familiarizado com a língua. Mas tem uma coisa que complica muito a vida de quem está tentando aprender o inglês assim por conta própria: os falsos cognatos. O inglês ele não é uma língua latina como o português, ele é uma língua germânica. Mas, apesar disso, tem várias expressões no inglês que vieram do latim. Por causa disso, tem várias palavras no português e no inglês que soam e são até escritas de forma bastante semelhante. E para quem está começando no estudo do inglês, essas palavras são uma barreira no compreendimento contextual das coisas que você está tentando consumir naquela língua. Então, para te ajudar, eu vou explicar aqui 5 falsos cognatos bastante comuns. Assume. Se você bater o olho nessa palavra na página de um livro ou num site em inglês, você imediatamente vai pensar que significa assumir, né? Na verdade não. Assume em inglês, que tem origem latina, como eu mencionei, não é o caso de todas as palavras aqui, algumas têm origem francesa, por exemplo. Se bem que francês também vem do latim, então meio que dá no mesmo. Como eu estava falando, assume, em vez de assumir, significa presumir, quando você está achando que alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, na frase I assume you will be at work on time, right? Eu presumo que você chegará a tempo no trabalho, você não vai estar atrasado. Outra que é bastante comum e vai confundir muita gente que não tem familiaridade ainda com o inglês é realize. Realize parece realizar, né? A palavra realize no inglês, ela tem origem francesa e ela significa, na verdade, perceber, notar algo. Por exemplo, na frase It took me a while to realize something was wrong about that situation. Eu demorei um tempo para perceber que algo estava errado em relação àquela situação. Realize, perceber, notar. Outra que também eu mesmo me confundia quando meu inglês não era tão bom: a palavra pretend. Você bate o olho em pretend, você pensa pretender, né? Mas não é. Pretend, que, como muitos exemplos também vem do latim, significa fingir, tentar enganar alguém. Por exemplo, na frase I wasn't happy with how things turned out, but I had to pretend everything was okay. Eu não estava satisfeito com a forma como as coisas aconteceram, mas eu tive que fingir, eu tive que fazer de conta que tudo estava bem. Agora, e se você quiser falar pretender? Como é que fala isso em inglês? Curiosamente, essas duas palavras estão bem ligadas numa raiz latina, porque a palavra que você usaria para dizer pretender no português, em inglês é intend, que é por si só um falso cognato que lembra a palavra entender. Intend, entender, é bem parecido, soa bem parecido, mas não é. Intend, como eu mencionei, isso sim que é o pretender. Por exemplo, na frase I was invited to the party, but I don't really intend to go. Eu fui convidado à festa, mas eu não pretendo ir. O próximo falso cognato é uma que também vem do latim e é uma palavra que não se fala muito comumente durante um colóquio comum entre pessoas do dia a dia. Então essa particularmente, várias pessoas às vezes me perguntam no Twitter: Easy, o que é essa palavra aqui e tal? O que significa? Eu nunca vi isso aqui antes. É a palavra alias, que quando você bate o olho, parece aliás, né? Mas tá errado. Alias significa pseudônimo, ou um nome falso, um nome fictício. Tinha uma série antiga com a Jennifer Garner que tinha esse nome, Alias. Então talvez a galera que assistia essa série já tava ligado que isso significa um nome que não é o nome de verdade da pessoa. Esses são 5 falsos cognatos pra você aprender e não pisar na bola quando bater o olho nessas palavras num texto, ou ouvir num podcast, ou num filme, ou algo do tipo. E como eu falei no começo, esse vídeo não seria possível sem o apoio do pessoal do Cambly. Eu já trabalhei com eles várias vezes aqui no canal. Você deve lembrar dos outros vídeos que eu fiz com os tutores do Cambly. Basicamente, o serviço oferece tutores que falam a língua inglesa, são de vários países diferentes. Então, se você tem você prefere aprender o inglês mais americanizado, você pode escolher um tutor americano. Se quer aprender uma coisa mais britânica, eles têm tutores também da Inglaterra. Se você quer ouvir um pouco do inglês que foge um pouco desse eixo mais Estados Unidos e Inglaterra, eles têm pessoas que falam inglês nativamente de vários outros locais do mundo. É um serviço muito bacana e realmente uma das melhores formas de aprender a língua. Tá conversando ali com uma pessoa que entende, que
que fala nativamente, que vai poder responder as suas perguntas. O Cambly é muito bom também para pessoas que já têm aquele inglês intermediário, estão planejando uma viagem pro exterior, mas tem aquela timidez que é natural da gente, que a gente não se sente super familiarizado, a gente não se sente ainda super seguro no domínio da língua, e tem aquela timidez, sabe? Que você quer falar com um americano e você fica travado e tal. É um serviço excelente para alguém que está, por exemplo, planejando uma viagem e quer ver como é que tá o nível do seu domínio da língua. Uma função muito bacana do Cambly é que as suas sessões com os tutores, elas ficam salvas no seu painel de controle do site. Então, se você quiser rever uma conversa que você teve, se você não entendeu muito bem uma coisa que foi falada, se você quer tirar uma dúvida, você pode ir lá e reassistir a conversa que você teve com um tutor. Isso é muito bacana. Eu vou colocar um link na descrição com alguns minutos grátis no Cambly para você conhecer a plataforma, conversar lá com alguns tutores e já ir tirando algumas dúvidas. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você quer uma sugestão de um criador de conteúdo que produz em inglês para você praticar o seu listening, eu vou colocar o link também do meu canal em inglês na descrição para você conferir lá. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.